Bom, gente, então assim, né? Um corpo ele está sujeito a diversas forças, tá? Ele está sujeito a uma força que eu apliquei, como a gente viu anteriormente, está sujeito à força-peso que atua sobre ele, eu posso ter o atrito. Então, assim, a gente pode calcular qual que é o trabalho das mais diversas forças que estão atuando em um corpo. Ah, então aqui nós vamos ver alguns casos, tá? O primeiro caso que a gente vai ver é o trabalho da força-peso. Tá? O trabalho da força-peso, ele é geralmente nulo, ou seja, zero, quando nós não temos nenhum deslocamento na mesma orientação do peso. Tá? O peso é uma força que sempre atua para baixo. Tá? Então, se eu não tiver nenhum deslocamento nessa orientação, tá? O trabalho da força-peso é nulo. Tá? Então, em todos os exemplos que a gente viu agora há pouco, o trabalho da força-peso é nulo. Agora vamos supor o seguinte, ó. Eu pego um halter, né, aqueles de academia, e levanto com o braço. A força-peso, ela continua sempre apontando para baixo, certo? Mas eu estou erguendo o peso para cima. Então eu estou realizando um trabalho contra a força-peso, certo? O sentido desse objeto é ele sempre puxar para baixo, só que eu estou levando ele para cima. Então eu estou gastando energia para conseguir fazer isso. Tá? O trabalho da força-peso, né, no sentido vertical, tá? Qual que é a força que atua? É o peso. Qual que é o deslocamento? A altura que eu levantei. Então a gente pode adaptar, né, o WP, trabalho do peso, é pH, que é peso vezes a altura. Tá? Não esqueçam que peso, né, é massa vezes a gravidade. Então se eu tenho um halterzinho lá de 5 quilos, essa é a massa dele. O peso vai ser 5 vezes a gravidade. Então vai ser 50. É o peso que eu vou ter que multiplicar. Tá? Existem outras forças também, né? Por exemplo, a força de atrito, o trabalho da força de atrito, que é o trabalho, né, que ocorre devido a uma força que se opõe ao movimento. O atrito, né, ele está sempre no sentido contrário ao movimento que eu faço. Portanto, né, o trabalho ele sempre vai ter um sinal negativo. Tá? Como é que eu calculo o trabalho da força de atrito? Eu vou fazer o valor dessa força, né, que eu geralmente vou ter, vezes o deslocamento. Aqui é interessante pensar o seguinte, gente. Nessa situação aqui, eu tenho duas forças puxando um mesmo objeto, ok? Vamos supor que ele se moveu 5 metros para frente. Tá? Na hora de fazer o cálculo da força de atrito, eu vou multiplicar essa força aqui pelos 5 metros, tá? Porque ele não deixou de andar. O que acontece? A força de atrito acaba inibindo um pouco o movimento dele. Tá? Mas é interessante ver que o sinal dela é sempre negativo. Trabalho da força elástica. Tá? Sempre que a gente puxa uma mola ou aperta uma mola contra ela mesma, a gente está causando uma deformação. Tá? Se eu soltar, né, essa mola, se eu tirar a força que eu apliquei, ela vai voltar com tudo para a posição original. Então isso aqui também tem um trabalho associado. O trabalho da força elástica, o WFEL aqui, né, ele é dado como a constante elástica, que é um valor definido de cada mola, né, é um valor padrão que depende de quanto cada mola se deforma, vezes essa deformação, né, que a gente, quanto essa mola se comprimiu ou se alongou, isso aqui é o quadrado, tudo dividido por 2. Então a gente fala que é o kx quadrado sobre 2. Tá bom? E, né, a cereja do bolo é pensar que num sistema de forças como esse daqui que eu desenhei, eu posso calcular o que nós chamamos de trabalho resultante.
O que vem a ser o trabalho resultante? Como eu tenho várias forças aplicadas, o trabalho efetivo, digamos assim, a energia que eu estou usando mesmo para produzir um deslocamento, ela é, digamos aí, a soma de todos os trabalhos que foram realizados. Tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou saber a energia total que eu dispus para produzir um deslocamento. Claro que a gente tem que ter atenção, né? Por exemplo, o trabalho da força de atrito é negativo, então a hora que eu jogo nessa fórmula aqui, eu tenho que pensar que um deles tem o sinal contrário. Tá? Vamos ver um exemplo aqui para fixar essas ideias, né? Um bloco de massa 3 kg está apoiado numa superfície plana. O bloco é deslocado horizontalmente por 10 metros com uma força de 30 newtons. Sabe que a força de atrito é de 5 newtons. Termino o trabalho da força atuante, o trabalho da força de atrito, o trabalho da força peso e o trabalho resultante. Tá? Ideal, gente, como sempre, é fazer um esqueminha da situação. Aqui está o bloquinho. Aí eu vou aplicar contra ele 30 newtons, né? Ele vai me devolver 5, né, de atrito e assim vai. Tá? Primeiro caso aqui, a gente quer calcular o item A, o trabalho da força atuante. Então, a força atuante é a força que eu apliquei. Então, eu vou fazer o cálculo através dos 30 newtons. Né? A força atuante é 30, o deslocamento é 10, isso aqui me dá um trabalho de 300 joule. O segundo item é o trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito é sempre negativo, então acho que eu já vou colocar um menos para não ter problema. Tá? Então vai ser menos 5 vezes 10, que é menos 50 joule. Professor, por que você não está usando o cosseno? Porque eu especifiquei aqui que as forças são horizontais, tá? Então elas estão na mesma orientação do deslocamento, então aquela questão do cosseno a gente não precisa usar. Trabalho da força-peso. Tá? Gente, o trabalho da força-peso é o peso vezes a altura. O peso do bloco eu até tenho, né? Peso é massa vezes gravidade, mas ele está indo para cima ou para baixo? Não está. Então aqui o deslocamento é zero, eu não tenho trabalho da força-peso neste caso. Tá? E finalmente o item D, trabalho da força resultante. O trabalho de FR vai ser o trabalho da força mais o trabalho da força de atrito mais o trabalho do peso. Então aqui eu vou fazer 300 menos 50 mais 0. Eu vou somar todo mundo, só que um deles é negativo. Portanto, o meu trabalho resultante é 250 joule. Tá? Então a energia total que eu precisei usar para essa situação é de 250 joule.